essa homenagem, né, o Remembrance Day, e às 11h15 ele estará conduzindo o culto e nos trazendo a palavra também. Ok? Eu quero convidar, irmãos, todos de pé, para adorarmos a Deus neste momento com um hino ao nosso Senhor Deus. I don't deserve a love so real. It gave my heart away to heal. A love so wonderful and fine. So tell me how can this be mine? Deep love beyond all measure. Such a gift you can compare. See those hands upon the cross, you and me. We were there to make the sacrifice complete. There was nothing else that anyone could do. Love so amazing, so true. And though the thorns became a crown, a greater king cannot be found. The cross designed to bring the end has given me my Savior friend. Deep love beyond all measure. Such a gift you can compare. See those hands upon the cross, you and me. We were there to make the sacrifice complete. There was nothing else that anyone could do. Love so amazing, so true. Deep love beyond all measure. Such a gift you can compare. See those hands upon the cross, you and me. We were there to make the sacrifice complete. There was nothing else that anyone could do. Love so amazing, so true. Love so amazing, so true. Love so amazing, so true. Irmãos, o irmão Cal nos procurou agora no início do culto e nos pediu que orássemos, fizesse a unção dos enfermos. Ele está com problema no joelho. Tradução. Sabe? O irmão Cal nos pediu que fizéssemos a oração pelo seu joelho, que está enfermo. Nesse momento, quero convidar o David para
fazer essa oração. Queria convidar o Cal. Se algum irmão está enfermo e quer receber a oração nesse momento, pode vir até aqui à frente, nós vamos orar juntos, em nome de Jesus, e ungir os irmãos, conforme nos ensina a Bíblia, né? Cal? I'm going to read from Matthew of James, chapter 5, and verse 14. If anyone among you is ill, let them call on the elders of the church and pray over them, and to anoint them with oil in the name of the Lord Jesus Christ. And so we'll do that, the call. Let's pray. Let's pray the call. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, that we can bring all things to you. There's nothing too great and nothing too small that we in our lives that we cannot bring to you. But Lord, you care about the entire body, all about us. You care for us, you watch over us, you provide for us. You are our Savior, you are our Master, our friend, our counselor. You are the one who comforts us in times of suffering and great need. So Lord, we bring God before you, we bring each one of us before you with all our different names. This Lord, pray that you will perform miracles, you will, Lord, be so gracious to us, meet our need where we come. And all the glory will be given to you. In Jesus' name. Amém. Irmão, neste momento vamos passar a celebração da Santa Ceia do Senhor. Transparência da texto bíblico. Eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 ao 29, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão importante na caminhada contigo, Senhor. O momento, Senhor, que nós atendemos a tua ordenança, Senhor, de relembrar a tua morte até que tu venhas, Senhor. Relembrar a tua morte que um dia nos trouxe vida, Senhor. A tua morte que nos trouxe a liberdade, Senhor. A tua morte que nos traz o perdão e a vida eterna, Senhor. E não há nada que façamos que possa pagar, ó Deus, o preço do teu sacrifício, Senhor.
que foi pago ali naquela cruz com teu sangue, ó Pai. Nós te damos graças, Senhor, por ser escolhidos para sermos teus filhos, Senhor, por sermos acolhidos por ti como filhos, herdeiros e co-herdeiros da vida eterna, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor, teu amor que nos constrange, ó Pai, porque somos imperfeitos, somos falhos, Senhor. Somos indignos, ó Deus, de receber tão grande amor, Senhor, tão grande graça, Senhor. Mas tu, pela tua infinita misericórdia, Senhor, nos concede o perdão, Senhor, e nos dá uma segunda chance, Senhor. A chance de nos reaproximarmos de Deus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela salvação das nossas almas, Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos os cristãos que entendem o verdadeiro sentido desse ato estão em comunhão com Deus e com a igreja, são convidados a participar da comunhão neste momento. Eu queria convidar o David e o Josias para nos ajudar na distribuição dos elementos da ceia neste momento. Please.
E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Bebei dele todos, disse Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu quero convidar aqui nesse momento a irmã Alice, que estará adorando a Deus com um hino. Good morning. Deus enviou seu filho amado para me salvar. Na cruz morreu. Meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Deus venceu, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chega a envia-mo, eu sei que lá terei vitória, verei na glória meu Jesus, que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Eu não eu vencer, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, neste momento, as crianças vão sair com as professoras, né? Tem um tempo delas ali no salão anexo, e nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Né? Josias, a tradução está muito ruim, foi o que eu recebi aqui agora. Parece que o teste não está dando certo. Então, eu vou ver se a gente consegue melhorar com a tradução. Vai ficar um pouco, né? Vai ficar um pouco mais longo, praticamente vai dobrar o tempo, mas acredito que dá para aproveitar mais, né? Vamos ter um tempo de mais qualidade. Obrigado aí pelo feedback. Essa é sempre a minha preocupação. Since the translation on the board is not coming out correctly, sometimes we're going to have me translate it, and because it's a little bit long, the test is going to be a little bit longer. It's going to be double the time. So if that's a little bit convenient for some people, I do apologize. Irmãos, vamos ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. São 20 versículos, mas é muito importante nós lermos esses versículos. So let's read the book of Ephesians written by Paul, which is on chapter 5 from 1 to 20. Não precisa traduzir, tá? Eu vou estar lendo aqui, vai falar em inglês. Tá? So I won't be translating since it's on the board already, and he'll be going along with the verses. São os versículos, tá? Passando a você. Efésios 5:1. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso deve ser como Ele, que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não use palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. E fiquem certos disso, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita do tipo de bondade, honestidade e de verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo.
E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus Pai. Irmãos, nesse contexto, o apóstolo Paulo ele continua a sua exortação à santidade, que tem início ali no capítulo 4. In this passage, Apostle Paul talks about, he continues from what he left off on chapter 4. Então, ele encoraja a igreja de Éfeso a ser imitadora de Deus, como filhos amados de Deus que são. He encourages the church of Ephesians to be like God, to love like God. E vem a grande pergunta: mas como imitar a Deus? And then comes the big question, how can we be like God? Nós não podemos imitar a Deus em sua soberania. We can't imitate God like with his wisdom. Nós não podemos imitar a Deus na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência, por exemplo. We can't imitate him in his omniscience, in his omnibenevolence, and in his omnipresence. São atributos incomunicáveis de Deus, atributos que só pertencem a Ele. These are non-communicable powers from God. Nós não podemos imitar a Deus na criação, não podemos imitar a Deus na redenção. We can't imitate him in creation or even in redemption. E não podemos imitar a Deus na perfeição. And we can't imitate him in perfection. Quando a criança está se desenvolvendo, ela sempre se espelha nos pais, ela procura ser igual aos seus pais. When a child is evolving, they're always imitating their parents. Então, ela observa todos os movimentos, as falas dos seus pais. Então, ela quer ser igual a ele, ela quer repetir o que os pais estão fazendo. So the child observes their parents, he imitates their talks, he's like their parents, he wants to be like their parents. E nós sabemos que os filhos aprendem pela imitação. And we know that children learn from imitation. Paulo argumenta que os filhos são como os pais. Paul argues that the children are like the parents. Então, o cristão, por natureza, deve ser imitador do Senhor, So by nature, a Christian needs to be an imitator of God, dando fruto da luz e abominando as obras das trevas. being fruitful of light and taking over darkness. E nesse sentido, nós vamos meditar então agora sobre como sermos imitadores de Deus, um chamado à santidade. So in this sense, we're going to meditate on this passage on how to be like the Lord. No dia 29 de setembro, nós iniciamos esse estudo no capítulo 4, nós abordamos aqueles 3 tópicos ali. In the 29th of September, we started on chapter 4 from Ephesians with these 3 topics. Espera aí que eu não consigo ler ele não, deixa eu olhar aqui na minha colinha. O primeiro tópico diz: é impossível ao cristão conviver com a velha natureza. And the first topic is, it is impossible for a Christian to live with their old nature. O segundo tópico dizia: o processo de santificação depende de nossas atitudes e deve ser um ato contínuo. And the second topic is, the process of sanctification depends on our attitudes and must be continuous act. E o terceiro tópico que nós estudamos naquele domingo dizia: a receita para a santificação é sermos imitadores de Deus. And the third topic was, the recipe for sanctification is to be imitators of God. Então nós paramos
nesse tópico. Hoje nós vamos dar continuidade nesse capítulo 5, exatamente desdobrando esse terceiro tópico. So we stopped on this last topic to be imitators of God, and we're going to continue it with this chapter today. O primeiro ensinamento que nós aprendemos, então, no texto lido, é o seguinte: para sermos imitadores de Deus, precisamos viver em amor. The first teaching from this topic is that for us to be imitators of God, we need to learn about love. Nos versículos, capítulo 5, verso 1 e 2, Paulo escreve: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. The first verses on the chapter that we're on, chapter 5, the first two verses that says, imitate God, therefore in everything you do, because you are in his dear children, live a life filled with love. E esse é o primeiro passo da fórmula para vivermos uma vida de santidade diante de Deus. And this is our first step to live a sanctifying life, to be like God. Andar em amor é fazer do amor a nossa principal regra de vida. To be to know about love, this needs to be a rule that we must abide by. E esse amor ele tem duas características muito particulares que eu queria falar com vocês rapidamente aqui. And this love has two rules that we need to go by, two characteristics that I want to go by. A primeira característica desse amor é o perdão. The first characteristic of love is forgiveness. Em Efésios 4:32, o apóstolo Paulo diz: In Ephesians 4:34, Apostle Paul says, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Lembram que nós, como filhos, somos imitadores. 4:32. in Ephesians 4:32, instead be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. O cristão que imita Cristo, ele deve então amar, ele deve perdoar. The Christian that imitates the Lord needs to forgive, he needs to love. E observe aqui na palavra que isso não é uma opção, uma sugestão, isso é uma ordem a ser executada por nós. And observe that in this passage, Christ is not an option, he is an order. A segunda característica desse amor é o sacrifício. The second characteristic of this love is sacrifice. Sacrifício aqui no sentido de servir, nós já vamos entender isso. Sacrifice in the sense of serving someone. E esse amor não é um mero sentimento, uma sensação passageira. And this love is not just a simple merit of a feeling, Mas é uma verdadeira entrega, é morrermos para nós mesmos. but it's a truthful, a very truthful picture. Yeah, É um amor que nos impele, então, a nos doar, a dar tudo pelo nosso irmão. it's a love that we need to put our whole self in it. Isso sem levar em conta nenhum sacrifício por aquele a quem é dedicado. And this accounts for sacrificing for who we need to sacrifice ourselves. Exatamente assim foi o sacrifício de Cristo por nós. And this is how the sacrifice of Jesus was for us. Foi um sacrifício agradável a Deus no sentido que satisfez a justiça do Pai. It was a good sacrifice to the Lord because it satisfied the Lord. Um sacrifício que nos outorgou a eterna redenção das nossas almas. That's a sacrifice that put us into eternal life. Então esse amor é um amor que não espera nada em troca. É um amor altruísta. This is a love that doesn't ask for anything in return. It's Ele é- just, sorry. It's a love that doesn't ask anything in return. It's a full love of God. É um amor que apenas faz para a glória de Cristo, por amor a Cristo. It's a love that, for the glory of the Lord, it's a love in the whole itself. Jesus sabia que ele não veio à terra para ser ovacionado, nem ser aclamado por todos os lugares por onde ele passava. Jesus came to the world knowing that he wasn't coming to be claimed by everybody. Ele sabia que ele seria rejeitado, He knew that he was going to be rejected. mas mesmo assim ele fez tudo por amor, por nós, em nosso lugar. But regardless, he still made it all because of love for us. E é com este exemplo que nós devemos, é este exemplo que nós devemos seguir, praticar. And this is the type of love that we need to follow and practice. Vivermos para o próximo, nos doando para o próximo,
live for one another, give ourselves to one another, e nunca deixar que o orgulho e a ganância nos roube essa prioridade. and never let the pride in ourselves tarnish it. O segundo ensinamento que aprendemos nesse texto lido é: para sermos imitadores de Deus, precisamos andar como filhos da luz. In the second topic that we have, it says to be imitators of God, we need to be children of light. Então, Paulo nos exorta a andarmos na luz e sermos imitadores de Cristo. So Paul tells us that we need to be walk in his path and be children of light. E isso implica andarmos em santidade diante de Deus. And this implies that we need to be walking in the sanctification of the Lord. Então, ele menciona aqui vários pecados dos quais é preciso fugir. So he mentions a lot of the type of the sins that we need to run away from. Em Efésios 5, versículos 3 e 4, ele diz o seguinte: mas a prostituição, todo tipo de impureza ou cobiça, nem sequer seja mencionado entre vocês, como convém aos santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois estas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, que haja ações de graças. So in Ephesians 5 from reading the verses from 3 to 4, which tells us, let there be no sexual immorality, impurity, or greed among you. Such sins have no place among God's people. Obscene stories, foolish talks, and false jokes, they are not for you. Instead, let there be thankfulness to God. Então, nós vemos aqui que os pecados mencionados pelo apóstolo estão ligados a dois grupos. So we see that the sins that are mentioned by Paul are in two groups. No versículo 3, ele fala sobre os pecados do sexo ilícito. In verse 3, he talks about explicit sexual immorality. E no versículo 4, ele fala dos pecados da língua torpe. And in verse 4, he talks about the foolish talking. Então, ele exorta fortemente que os pecados do sexo ilícito não devem estar presentes na vida do crente. So he reiterates that the sexual immoralities should not be among God's people. Assim como em nossos dias, a infidelidade conjugal também era muito comum naquela época. Like in those days, the sexual immoralities were among those people. O homossexualismo também era uma prática muito comum, é uma prática muito antiga. The homosexuality was a huge practice back in the day as well. Existiam deuses pagãos como Afrodite em Corinto, Diana em Éfeso, por exemplo. There was pagan gods back then as well that were Aphrodites and all these along. Onde a imoralidade e toda sorte de depravação era a tônica daqueles cultos, daqueles sacrifícios pagãos. Where immorality was the big thing back then. Então ele nos exorta que nós devemos nos abster, fugir da imoralidade. So he's reiterating that we should abstain from these immoralities. Porque o nosso corpo ele foi criado por Deus, é unido a Cristo e, sobretudo, habitado pelo Espírito Santo. Because our gods were created by him, united to Christ, and we should devote our bodies to him. E ele adverte ainda, apóstolo Paulo, que os imorais eles podem escapar do julgamento da terra, mas não do juízo de Deus. And he even adds that the immoral can escape from the judge of the world, but not from the judge from the Lord. No versículo 5 ele diz: os imorais não herdarão o reino de Cristo. It says in verse 5, you can be sure that no immoral, impure, or greedy person will inherit the kingdom of Christ. Porque o reino de Cristo é um reino de santidade, é um reino de justiça. Because the kingdom of Christ is a kingdom of sanctification. Então, aquele que se entrega ao pecado sexual com obsessão e não se arrepende, ele não pode ser salvo. So those who don't redeem themselves from these immoral acts cannot enter the kingdom of God. E ele exorta também que os pecados da língua torpe não podem fazer parte das nossas vidas, irmãos. And he also adds that the foolish talk cannot be part of the kingdom of God. E todos nós somos tentados em todas as áreas. Nós precisamos realmente vigiarmos e orar. And we're always tempted in all types of areas. That's why we need to be vigilant. Ele exorta que as conversas tolas não devem fazer parte do nosso vocabulário cotidiano. He puts there that foolish talk cannot
foolish talking cannot be part of our vocabulary. Palavras obscenas, piadas imorais, Obscene talks and immoral jokes. não se envolver com pessoas que gostam de fazer intrigas, fofocas ou que proferem futilidades o tempo todo. Or involve yourself with people that do foolishness or coarse talking. Nós somos a nova sociedade de Deus, portanto, nós precisamos adotar novos padrões, We are the society of the Lord, so we need to add new patterns to ourselves porque nós já nos despojamos da velha natureza because we got rid of our old self, our old nature, e nos revestimos de uma nova vida com Cristo. and we invested in a new life with Christ. Nos versos de 5 a 7, Paulo nos exorta sobre a certeza do julgamento de Deus. In verses 5 through 7, Paul tells us about the judgment of the Lord. E ele diz que todos que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. And he says that those who practice these things will not inherit the kingdom of God. E que nós devemos evitar até a companhia dessas pessoas. And we should avoid accompanying these type of people. O mundo acha natural e aplaude tudo aquilo que Deus condena, nós sabemos disso. We know that the world applauds to things that the Lord says he's going to condemn. Mas eles não estão rejeitando aos homens, eles estão rejeitando a Deus. But the people of this world are not condemning the world, they're condemning the Lord. E é Ele quem faz a justiça contra todas essas coisas que nós estamos falando aqui. But he is the one who does all this type of judgments. E o apóstolo fala no versículo 6 sobre a manifestação da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. And Paul talks about in verse 6 about the manifestation of his wrath. Então, quem são os filhos da desobediência? So who are the children of disobedience? São aqueles que conheceram a Deus, mas deliberadamente o desobedecem. So it's those who know about the Lord but deliberately go against his will. Até conhecem a lei. They even know the law. Então, ele exorta sobre isso, sobre esses vem a ira de Deus, não só agora, mas principalmente na eternidade. So he tells us in the passage, there will be a wrath from God. Então, ele nos exorta a evitar esses tipos de companhia. So he tells us again to avoid these type of companies. Nós não devemos ser participantes juntamente com eles nessas atitudes. We should not participate in these type of attitudes with them. Não que o apóstolo esteja nos proibindo de conviver com essas pessoas, não é isso. Not that Apostle Paul is prohibiting us of being together with these type of people. Mas ele nos adverte a não sermos co-participantes e parceiros dos seus pecados. É isso que ele está falando. But he tells us to not be to not do the same practices of these people. Porque nós precisamos ser luz no meio das trevas. Because we need to be the light in the middle of the darkness. E não podemos deixar que as trevas apaguem essa luz do Espírito Santo que um dia em nós foi colocada. Because we can't let this light of the Holy Spirit diminish in us that we needed for one of these days. Então, nos versos de 8 a 14, o apóstolo fala sobre os frutos da luz. And so in verses from 8 to 14, he talks about the fruit of the light. Então, nós aprendemos aqui que 3 são as responsabilidades decorrentes do conceito de os crentes são filhos da luz. And so we learn of the 3 laws, topics that we need to abide by. A primeira responsabilidade é: temos de andar como filhos da luz. The first responsibility is to walk be children of light. E ele diz: no passado éreis trevas, mas agora sois filhos da luz. And he says, for once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. Portanto, andemos como os filhos da luz. So live as people of light. A luz, ela aponta a direção, ela avisa sobre os perigos e a luz nos produz vida. The light shines on us and it warns us of the dangers that are coming at us. A segunda responsabilidade que aprendemos aqui é: devemos produzir frutos luminosos. And the second responsibility is that we need to produce other fruitful, other light that shine. Vejamos aqui o que significa isso. Let's read over here what this means. Ele diz: o fruto da luz está na bondade, na justiça e na verdade. For this light within you produces only what is good and right and true. Procurando saber o que é agradável ao Senhor.
carefully determine what pleases the Lord. Então, toda bondade, justiça e verdade contrasta com a vida impura. So every good and right and truthfulness is in contrast with the impure life Daqueles que vivem nas trevas. for those who live in darkness. A bondade aqui é a generosidade de espírito. The goodness over here is of the goodness in your spirit. A justiça aqui é dar aos homens e a Deus o que lhes pertence. The justice that needs to be given to the men of this world. E a verdade não é só algo que se conhece, mas principalmente que se pratica, que se faz. And the truthfulness is not the only that we know, but it's also that we also practice. A terceira responsabilidade que nós aprendemos aqui é: precisamos condenar as obras infrutíferas das trevas. The third responsibility is take no part in the worthless deeds of evil and darkness. E o que o apóstolo fala aqui, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar o que eles fazem em oculto. And then what Paul goes on to say, instead expose them. It is shameful even to talk about the things that ungodly people do in secret. Então, irmãos, como cristão, nós precisamos nos posicionar, deixar claro de que lado nós estamos. So as Christians, we need to let people know what side are we on and what we do. Mostrar quais são os valores e princípios que nós cremos e praticamos. Show to them what values and practices we want to do. A nossa condição anterior a Adão é descrita em termos de sono, de morte e de trevas. A nossa condição anterior em Adão é descrita em termos de sono, morte e trevas. Our conditions from prior is from Adam is from death, sleep, and darkness. Ele diz aqui no versículo 14: Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. It says on verse 14, awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. E o processo de conversão não é nada menos do que despertarmos do sono do pecado. In the process of converting, it's only for us to waking up from the sins that we do E de sermos trazidos das trevas para a luz de Cristo. and be brought from the darkness to the light of Christ. O terceiro e último ensinamento que nós aprendemos nesse texto lido é: para sermos imitadores de Cristo, precisamos andar em sabedoria. And from my last topic, the third topic that we are learning over here is that we need to be imitators of God by walking in His sanctification. Então, aqui dos versos 15 e 17, os versos lidos, define o andar em sabedoria em 2 pontos. And from verses from 15 to 16, it defines our walking in two points. Primeiramente, quem anda em sabedoria tira maior proveito do seu tempo. Those who walk in wisdom do not waste their time. E ele fala aqui no versículo, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. So in verses 15 to 16, which tells us, so be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. O verbo remir aqui quer dizer resgatar, recuperar, comprar de volta. O verbo remir quer dizer resgatar, recuperar, comprar de volta. So from the verse over here, the word redeem means getting it back, knowing how to not waste your time. Então, nesse contexto, tem sentido de tirar maior proveito do tempo. So in this context, knowing how to take opportunity of your time. Refere às oportunidades que surgem, né, para nós. So the opportunity that surge up to us. É pegar de volta aquilo que Satanás roubou de nós quando nós éramos filhos das trevas. Taking back what Satan took away from us when we were children of darkness. Nos libertar daquilo que um dia nos escravizou. Free us from the things that he was enslaving us from fire. E Satanás, ele tenta nos pressionar para que, pela falta de tempo, não pensemos nos valores
celestiais. And Satan tries to put in our mind that the time that we're wasting will take it away from the celestial time that we have. O Senhor deseja que nós resgatemos o nosso tempo para Ele. And the Lord asks that we redeem that time to Him. E o dia tem 24 horas, e todos nós temos à disposição a mesma quantidade de tempo durante o dia. So a day has 24 hours. So we all have the same amount of time to please the Lord. Então nós precisamos agir com sabedoria, porque o tempo é um bem muito precioso. So we need to act with wisdom because time is precious. O segundo ponto sobre andar em sabedoria diz o seguinte: The second point about walking in wisdom tells us, quem anda em sabedoria discerne a vontade de Deus. Versículo 17 do capítulo 5 de Efésios. in verse 17, which says, don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Então ele diz: não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus. What I just read again. O próprio Jesus orou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Even the Lord said himself, don't let my will be done, but yours. E na oração do Pai Nosso, ele nos ensina novamente: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. And in this passage again, don't let my will be done, but yours on earth. Nada é mais importante na nossa vida do que descobrir e praticar a vontade de Deus. Nothing is more important in life than discovering and practicing what the Lord tells us. Ashbel Green Simonton foi um jovem missionário americano. Ashnell Green Simons was an American preacher. Ele era do estado da Pensilvânia. He was from the state of Pennsylvania. Simonton foi o primeiro missionário a estabelecer uma igreja protestante no Brasil. He was the first missionary worker to establish a Protestant church in Brazil. Ele implantou lá a Igreja Presbiteriana Brasileira. He planted the Presbyterian church over there. O Simonton, ele era caçula de 9 irmãos. He was he was a brother of 9 siblings. Ele era de uma família de posses, muito bem, família rica, né, nos Estados Unidos. He was from a family of rich people from the United States. Ele tinha um pai que era presbítero da igreja, ao mesmo tempo era médico, era deputado, eram pessoas muito influentes, né? He had a father that was a part of politics, Presbyterian, and all these sort of things. Muitas pessoas tentaram desestimular Simonton de ir ao Brasil. Many people tried to stop Simon from going to Brazil. Achavam que era uma viagem muito arriscada à época. They all told him that it was a very risky attempt to travel to Brazil. E ele ia precisar renunciar tudo que ele tinha, todo o conforto da sua casa. So they told him that he needed to get rid of everything that he had. Toda a riqueza de uma nação próspera, né, que era a América, que é a América, então. Everything that he had, he needed to be taken away from in America that he had. Ir para um país de muitas doenças endêmicas naquela época. And go to a country that was full of illness and bad things. Então imagine bem que situação era essa. So imagine what was going through his mind at that time. Então quando as pessoas lhe diziam que essa decisão era muito perigosa, e ele sempre respondia da seguinte forma: So every time people told him that it was a dangerous attempt to go to Brazil, this is what he told them. o lugar mais seguro para um homem é estar no centro da vontade de Deus. The most secure place in a man is to be at the center of his word, of his wisdom. Que lindo isso, irmãos. What a beautiful passage. Simonton chegou ao Brasil no dia 12 de agosto de 1859. Simon arrived to Brazil in 18th of August of 1952. Em apenas 8 anos de ministério, ele deixou no Brasil uma sólida igreja implantada. In 8 years of ministry, he left a solid church. Ele morreu ainda muito jovem, com 34 anos no Brasil. He died very early on with only 34 years of age. Aonde está enterrado. He died in Brazil, where he today is buried. Ele morreu vítima de malária.
He died victim of malaria, mas ele plantou uma semente que germinou e frutifica até hoje. but he planted a seed that sprouted and is still there, sprouting today. Uma igreja que ao longo dos séculos tem proclamado o evangelho da graça de Deus ali no Brasil. A church that throughout the years has proclaimed the coming of the Lord. Simon para nós é um exemplo de alguém que viveu no centro da vontade de Deus. Simon was a person who lived at the center of the Lord's will. Renunciou sua própria vida. He announced his new life. E com seu testemunho de vida, ele demonstrou andar em sabedoria e de fato discernir a vontade de Deus. And in his testimony, he talked about walking in his wisdom. Irmãos, já concluindo, nós estamos numa guerra. Coming to an end, brothers, we are in a war. Não uma guerra de armas, de mísseis poderosos. Not in a war of guns and missiles. Aqui não, graças a Deus. Over here, fortunately enough. Mas uma guerra contra o reino das trevas. But in a war of the kingdom of darkness. E a palavra de Deus nos exorta que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal. And the Lord tells us that our war is not with our physical flesh, but with a spiritual. It's a spiritual war. Soldado que faz concessão ao inimigo numa guerra certamente vai ser abatido. A soldier that comes together with an enemy, rightfully so, will come down. Então, quando nós damos aqui, irmãos, alguns exemplos, So when we give some examples over here, como o mal que existe em concordarmos com celebrações profanas, with the evil that exists in the world, when we agree with that evil, algumas celebrações pagãs, some pagan celebrations, e que muitas das vezes têm ligação com o ocultismo e até com o satanismo, some celebrations of Satanism, em certas músicas que costumamos ouvir e que não glorificam a Deus também, and certain songs that we listen to that doesn't glorify the Lord, em certos ambientes que andamos frequentando, and in certain environments that we stay around, em certas práticas que temos, mas que não convêm aos santos. and certain practices that we do but doesn't convey the saints, Porque não agradam a Deus. because that doesn't satisfy the Lord. E é sobre isso que está se falando aqui. And this is what we're talking about over here. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 6:12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 6:12. And in 1 Corinthians 6:12, Paul says, you say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. And even though I am allowed to do anything, I must not become a slave to anything. Então, irmão, santificação é uma luta ininterrupta contra o pecado. So the sanctification is a fight against sin. E às vezes nós baixamos a guarda. And sometimes we lower our guards. Fraquejamos porque somos fracos, somos imperfeitos. We weaken ourselves because we are weak. E eu sei que esse é um assunto que pode trazer incômodo para nós. And I know that this can bring some frustration to us. Porque às vezes nós não nos sentimos fortes o suficiente para lutar. Because we don't feel strong enough to fight. Então, esse é um tema que, de verdade, nos confronta. So this is a theme that really, truthfully, confronts us. Nos expõe. This exposes us. E às vezes nós não lidamos muito bem quando somos confrontados com a palavra de Deus. And sometimes we don't come well when we're confronted by God. Às vezes nós podemos estar cegos pela nossa própria soberba. Sometimes we might be blind by our own prideness. Ou às vezes presos a um passado ainda incerto. Or sometimes stuck from something from the past. Ou porque ainda convivemos com conceitos e crenças equivocadas. Or sometimes we live with some conceited things. Ou às vezes até achamos que já aprendemos tudo sobre Deus, mas esquecemos que santificação é um processo. Or sometimes we live by thinking we know everything from the Lord, but the process is that sanctification. E que precisamos ainda sermos tratados em alguma área de nossa vida.
and that we know that we need to be treated in certain parts of our lives. Nós não temos que nos preocupar em agradar aos homens, irmãos. We don't need to worry about satisfying the men, Falar somente o que é doce aos ouvidos, talking only about what's sweet for the ears, mas nos preocupar em agradar a Deus e não se omitir diante da verdade. but worry only about satisfying the Lord and what is the truthfulness. Não se omitir sobre a verdade que precisa ser dita e o mal que precisa ser evitado em nossas vidas. Talk about the truthfulness that needs to be talked about and the false things that need to be talked about. E esse é o nosso papel como igreja, como luz do mundo. And this is our deed as a church for the world. Santificação precisa ser prioridade, então, em nossa agenda. Sanctification needs to be something of our agenda. Santificação, ela é necessária e ela é urgente em nossas vidas. Sanctification is something necessary and urgent in our lives. Muitas pessoas, muitos de nós, às vezes, aceitamos pratos convidativos que nos são oferecidos Sometimes us as Christians, we accept any plate that is given to us, e não percebemos que aquilo está nos afastando de Deus. and we don't realize that this is straying us away from God. Não percebemos que aquilo está esfriando a nossa fé em Cristo. We don't realize that this is bringing coldness into our Christian lives. Não percebemos que aquilo está nos fazendo mais parecido com o mundo do que parecido com Cristo. We don't realize that this is getting us closer to worldly things than to Christ. Lembremos sempre, irmãos, as armas do nosso adversário são muito sutis. Remember that the weapons of our enemy are very good. É no acúmulo de pequenos deslizes que vem uma grande queda. It's in the hills that slip a lot that comes this war. Nós nunca, jamais podemos relativizar o pecado. We can never come together with sin. Não podemos romantizar o pecado. We cannot romanticize sin. Nós precisamos nos posicionar como cristãos à luz da Bíblia. We need to stand together as Christians with the light of the word, Para que não sejamos advertidos como foram os irmãos da igreja de Laodiceia. so that we don't be strayed away like the church from Laodicea. Em Apocalipse 3, versos 15, já encerrando, versos 15 e 16 diz: Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3, 16. In Revelations 3:15 to 16, it says, I know the things that you do, I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Na próxima quinta-feira, irmãos, o David vai estar ministrando exatamente sobre as armaduras de Deus. And this coming Thursday, David is going to be talking about the shields from the Lord. É o capítulo seguinte a esse que nós acabamos de estudar agora. It's the next chapter that we just learned right now. Então vai ser um tempo para nós aprendermos mais como nos equiparmos para a guerra contra o mal. So it's going to be a time for us to learn more how to be ready for the war against evil. Como reconhecermos as armadilhas do adversário e quais as estratégias para nós lidarmos com elas. So that we know the strategy from the traps from our enemy and how to deal with them. Imitar a Deus, então, irmãos, é andar em amor, Imitating God is walking in love. é ser cheio do Espírito Santo It's being full of the Holy Spirit. e, sobretudo, vivermos uma vida de santidade. And more so living a life of sanctification. Imitar a Deus nos desafia a refletir sobre a transformação que Cristo opera em nossas vidas. Being like God is operating through the acts of Jesus Christ. E sobre como essa transformação ela deve se manifestar em nossas palavras e ações diárias. And how this transformation needs to manifest in our words and actions. E como o apóstolo Paulo nos exorta nessa carta, é preciso ser cheio do Espírito Santo. And how Apostle Paul tells us in this letter, we need to be full of the Holy Spirit, Para que as obras da carne não dominem mais sobre a nossa vida. so that the acts of the flesh doesn't dominate us.
e revestidos do poder e autoridade do alto, vençamos o poder das trevas. And so that when we are full of the words of the Lord, we can fight against evil. E glorifiquemos a nosso Pai que está no céu. And so we proclaim the word of the Lord. Então, irmãos, lembremos sempre de orar uns pelos outros nesse sentido, So always pray for one another as a reminder of this verse, para que, como corpo, unidos no só Espírito, so that the body is united in the Holy Spirit, sejamos fortalecidos na fé que uma vez foi dada aos santos. we shall be fortified by the Holy Spirit that was given to us. Amém. Amen. Obrigado. Irmãos, eu quero convidá-los para cantarmos o último hino, agora já encerrando o nosso culto nesta manhã. Convido a todos de pé. I want to invite everyone to stand up for our last hymn this morning. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we roll their stage to sing God's praise than when we first begun. Irmãos, queremos agradecer a todos, aos visitantes, aos que trabalharam neste culto nesta manhã. I want to thank everyone that was involved in the service today and the ones that are visiting us for the first time. E vamos fazer a nossa oração agora para o encerramento, lembrar do pastor Steve que está em viagem, And let's do our last prayer to end the service and remember that as our pastor Stephen that is traveling at the moment, que Deus os guarde e os traga em segurança de volta para casa. so that may the Lord protect them and bring them back safe and sound, E por uma semana abençoada para nós também. and so that we have also a blessed week for ourselves as well.
Huh? Go. Can you pray in English, please? So, Let's just pray. We thank you, Lord, for this ministry today. Such a hard subject, such a necessary subject, such words and ministry that we need to hear to help us as we move forward in our Christian walk and in our Christian faith. We thank you that even the times we get it wrong, Lord, your word says love covers a multitude of sins. Lord, there are often times we get it wrong, but Lord, we can always come back to you and walk again in the path with you by our side. Just lead us and guide us through these days, weeks, months, Lord, ahead. As we go to our homes, as we live in our streets, as we work in the places that you've called us to work, and let us be salt and light wherever we are. Just go with us as you've promised. Never will I leave you. Never will I forsake you. I am with you always, Jesus said, even to the end of time. Such great comfort. Thank you for your indescribable salvation, love, grace, and mercy that you pour on us every day. Thank you for everything, Jesus. Amen. amém. Irmãos, encerrando o nosso culto neste momento, nós temos aqui no salão anexo o nosso tempo de comunhão, todos estão convidados. And coming to an end to our service, we have the following room to be in communion. We have tea and coffee as well. Uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus. May every single one of you have a blessed week in the name of Jesus. Amen. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. Yes, I'd rather be led by his nail-pierced hands than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than worldly applause. I'd rather be faithful to his dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. Yes, I'd rather be true to his holy name than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today.